Nesse 1º, de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Inclusive, o mês ele é dedicado à campanha do Dezembro Vermelho, que promove essa prevenção, a assistência, a proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com o HIV e a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. E é justamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o Dr. Almir Santana, que é responsável técnico do programa IS/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde, a quem eu já dou aqui as minhas boas-vindas e agradeço pela participação do senhor aqui logo cedo, para acordar um cafezinho de muitas pessoas que estão aí em casa. Doutor Almir, para mim é uma grande satisfação em falar de um assunto que é importante, que a gente precisa falar não apenas no 1º de dezembro, mas ao longo de todo o ano, A questão da data é mais como um alerta, É uma boa ideia essas datas, Novembro Azul, Outubro Rosa, é importante para alertar a população. Só que o trabalho é o ano todo, é evidente. Ontem nós tivemos um momento muito especial lá na Orla, pudemos atender pessoas com atestagem. Para você ter uma ideia, tivemos 6 casos de sífilis, não tivemos HIV. E logo após a testagem, fomos aos Arcos da Orla, que agora estão acesos com luzes vermelhas até o final do mês. Agradecer à Prefeitura Municipal de Aracaju por essa parceria, a primeira vez, para alertar as pessoas sobre o Dezembro Vermelho. É um mês de mobilização, aproveitar, assim, acorda a sociedade, o HIV existe, Acorda, vamos nos prevenir, porque a epidemia está aí, A epidemia, por exemplo, em 14 anos de epidemia aqui em Sergipe, nos últimos 14 anos, nós temos quase 10 mil pessoas com HIV e AIDS, em torno quase de 10 mil pessoas. O doutor Almir, inclusive o senhor falou que durante essas testagens, algumas pessoas foram até diagnosticadas não com o HIV e o sífilis, mas sim com o sífilis e tudo mais, Mas como é que o senhor avalia o cenário hoje? É preocupante o número que nós temos aqui, pelo menos no nosso estado? Olha, toda vez que nós testamos, em geral nós detectamos. Os números aumentam por 2 motivos. Essa atitude profissional de testar, porque as relações sexuais elas estão acontecendo. Nem sempre, infelizmente, acontecem com camisinha. Eu sei que é uma escolha de cada pessoa usar ou não usar o preservativo. Só que o papel nosso como profissional de saúde é mostrar, olha, sem camisinha há um risco. Esse risco pode ser até potencializado. Por exemplo, quem usa álcool e outras drogas, aí o risco aumenta. Então, nos cabe orientar, incentivar. Há uma queixa do Ministério da Saúde que as camisinhas estão saindo em uma quantidade menor do que o que se esperava. Então, o almoxarifado do Ministério da Saúde está lotado de camisinha. Ainda há muita rejeição em relação ao uso Ainda do preservativo? existe. Por quê, doutor Almir? As pessoas hoje, elas não vivenciaram a época da epidemia do HIV no passado. Então, muita gente não tem ideia do que o HIV faz. Do perigo, Então, não usa. Ontem mesmo, na ação lá na Orla, na Cinelândia, a gente ouviu vários depoimentos de jovens dizendo, não quero usar. Pronto, é uma escolha. Agora, é importante a gente passar para o jovem o que é percepção de risco, porque ele diz, eu não quero usar, ele acha que não corre risco. O trabalho nosso, o sacrifício nosso, é fazer com que esses jovens percebam o que é risco, Uma relação sexual sem camisinha hoje, você conhecer um parceiro ou uma parceira e já tem relação sexual sem camisinha, é uma prática de risco, porque
ninguém, essa questão, eu já conheço a pessoa, não. Sexualmente, só a pessoa sabe. É individual isso. Ninguém sabe do outro. É uma coisa muito pessoal. Inclusive, hoje a gente percebe que a nossa ciência, né, tem nos brindado com muitas estratégias e muitas melhorias, avanços ao longo dos últimos tempos, no que diz respeito ao combate a ISTs, AIDS, né, enfim. E até tem alguns medicamentos que são até importantes, exemplo do PEP, do PrEP, né? Eu queria até que você explicasse um pouco de cada, né? Então, acaba sendo hoje interessante. existe a chamada prevenção combinada, Sim. que não é só camisinha. A pessoa pode se prevenir tomando um comprimido, se prevenir do HIV, um comprimido todo dia. É isso que se chama PrEP. PrEP é a profilaxia pré-exposição, onde a pessoa faz o teste para ver se tem ou não o HIV. Essa medida só é para quem não tem o HIV. E aí, se deu não reagente, ela passa a tomar esse medicamento diariamente ou por demanda sexual. E aí esse comprimido previne até 90%. Lógico, não podemos negar, como é medicamento, pode dar efeitos colaterais. A gente precisa dizer isso. Então, hoje você tem a camisinha, que é praticamente 100% e não tem efeitos colaterais, e tem os medicamentos que protegem 90%, mas pode ter efeitos colaterais. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, já é uma situação de emergência. Rompeu a camisinha, um acidente pérfuro cortante, no caso dos profissionais de saúde. Então, é a PEP, que é 2 comprimidos ao dia durante 28 dias. Depois faz o teste, 30, 60, 90. Então, são medidas que a gente chama de novas tecnologias usando medicamento para a prevenção. Agora, aqui para nós, a camisinha continua sendo soberana em termos de prevenção, mas é uma escolha de cada um. Pois é, e só protege, é válido lembrar isso, né? Pontuar isso, que só protege contra HIV e AIDS. Exatamente. As demais outras ISTs não tem esse tipo de proteção. A vantagem aí é que a pessoa que está usando, por exemplo, a PrEP, ela tem que fazer exames de 90 a 90 dias ou mensal, a depender de cada caso, para descobrir as outras ISTs, já que é uma medida que não protege contra as outras, contra sífilis, contra hepatite. Aí a pessoa tem que saber que precisa também descobrir as outras e tratar sífilis, tratar hepatite. E quando a gente fala em relação a HIV e AIDS, quais são os sintomas que a pessoa ela sente no primeiro momento, né? E depois que ela teve esse contato? Quanto tempo tem a janela? Certo. Tem gente que no período de 2 a 4 semanas tem o que se chama de infecção aguda pelo HIV, que é a pessoa contrair o vírus, ele tem, em torno de 2 semanas depois, uma espécie de sintomas de uma virose qualquer, de uma gripe, febre, dor no corpo, gânglio no pescoço. A gente chama de infecção aguda pelo HIV. Nesse período não acusa no teste. O teste nosso tem o que se chama de janela imunológica, que é em torno de 30 dias. Então o teste só acusa depois de 30 dias. Tanto que quando alguém tem um teste, eu fiz o teste, deu negativo. A primeira pergunta é: quando foi a última relação sexual? Foi a semana passada. Esse teste tem que ser repetido, porque é pelo menos um mês. É a chamada janela imunológica.
E o tratamento, doutor Almir? O tratamento hoje está cada vez mais fácil. Eu alcancei um tratamento, uma pessoa tomando 30 comprimidos no dia. Para tentar frear. Imagine. Hoje tem tratamentos de 1 comprimido, de 2 comprimidos. Então, houve um avanço extraordinário no tratamento. E o Brasil é um dos melhores países do mundo com relação ao tratamento. Entendeu? Nós temos os melhores medicamentos do mundo. E o SUS está aí para isso também, O né? SUS é isso. É através do SUS que faz o tratamento. Não é? Muita gente critica o SUS, mas é o SUS que mantém o tratamento. Então, é um custo alto. Né? O orçamento do Ministério da Saúde, uma boa parte é com esses medicamentos. Medicamento para HIV, para hepatite, porque são medicamentos de alto custo. E grupo de risco? Existem grupo de risco, alguma região aqui no nosso estado em que a preocupação é um pouco maior? Costuma normalmente ser aqui na capital por conta da grande quantidade de habitantes? Ou interior, né? Municípios que ficam no interior também têm essa preocupação? Não há mais grupo de risco. Não se considera mais grupo de risco. Quem é risco? Qualquer pessoa que não usa camisinha. Pronto. Não usou camisinha, mudou de parceiro, é risco. Independente da orientação sexual, se é homossexual, bi, heterossexual. O risco está em usa ou não usa camisinha. As cidades que têm mais casos são as cidades de maior população e muitas vezes até situação de pobreza. Qual é a primeira cidade do interior? Socorro. Também é a maior cidade. Então, Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Itabaiana. Vou dar um exemplo. Itabaiana ficou muito conhecida no início da luta contra o HIV por causa da infecção dos caminhoneiros. Hoje caiu muito Itabaiana com relação à transmissão caminhoneiro. E como caminhoneiro casado, passava para a esposa. Então, terminava o HIV entrando na família, via o caminhoneiro. Hoje caiu muito isso. Então, está melhorando. Agora, por exemplo, lugares que tem uma pobreza muito intensa, aí é difícil a prevenção, porque a prevenção hoje depende de fatores sociais, determinantes sociais. O Brasil vai lançar um programa focando nesse aspecto, mas a gente já vem com esse olhar há muito tempo aqui. Doutor Almir, para mim é sempre um privilégio estar em sua presença. Eu gostaria de agradecer demais a sua participação, porque Obrigado. É sempre uma aula, né? A presença do doutor Almir. Obrigado. Em outras palavras, é usar camisinha. É a melhor forma de prevenção. Isso. Né? Muito obrigado. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, inclusive, Obrigado pelo à trabalho. TV Atalaia por aderir à nossa campanha. Obrigado. Nada, a gente que agradece. Parceria.